Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. O vídeo hoje vai ser sobre relatório de observação, o que você deve fazer quando você for a campo. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona o preenchimento desse relatório, mas é muito importante que vocês tenham em mente que quando vocês estiverem em campo, assim que terminar a primeira aplicação, vocês já devem imediatamente preencher o relatório de observação. Ah, professora, não deu tempo, né? Não foi, o tempo que eu tive naquele dia não foi suficiente. Pois você então encontre o tempo mais próximo possível da aplicação dessa intervenção para que as coisas fiquem ainda, digamos assim, mais quentinhas na sua cabeça, para que você possa descrever o que você vivenciou, tá certo? Quanto mais próximo você trouxer as informações do dia, do momento que você fez a coleta, melhor, tá ok? Então, eu já estou começando aqui no relatório de observação pelo cabeçalho. Fiquem atentos e atentas, porque você precisa colocar o nome da sua universidade, onde é que está vinculada, né, o centro do programa de pós-graduação e qual é o nome do programa de pós-graduação, tá certo? Eu deixei marcado em amarelo aqui, porque se trata do em cima, mas você pode utilizar em qualquer programa. Muito bem, então o relatório de observação ainda tem um outro detalhe antes de eu começar aqui a falar sobre ele propriamente dito. Se você vai fazer 8 intervenções, é importante que para cada intervenção você tenha um arquivo diferente. Então, é prudente você abrir uma pasta específica chamada relatório de observação para você colocar todos esses relatórios que você vai descrever, não o que você vai escrever, tá bom? Então, a intervenção 1 é o relatório 1, a intervenção 2 é o relatório 2, então se tiver 8 intervenções, 8 relatórios, 10 intervenções, 10 relatórios, 15 intervenções, 15 relatórios. Ainda tem o relatório final, tá certo? Então, a gente tem o número de relatórios que normalmente a gente aplica, e ainda tem um relatório final, né, que é um trechinho que a gente só pode relatar depois que terminar todo o processo. Então, você coloca aqui o nome da escola, mas veja, esse nome da escola, ele pode ser um nome fictício, você pode colocar o nome normal da escola, tá certo? Mas, quando você for colocar lá na sua dissertação, na sua tese, você precisa tirar o nome da escola daqui, tá certo? Para poder proteger, né, em relação às questões éticas, tá bom? Mas você coloca o nome do pesquisador, o número da intervenção, então aqui é a intervenção X, mas é o número 1, 2, 3, né, até o número de intervenções que você vai fazer. O título da intervenção é um aspecto bastante interessante, porque você, quando for fazer o seu relatório, você precisa estar com a sequência didática do seu lado. Esse título da intervenção tem que ser igual ao título que você atribuiu a essa intervenção na sequência didática. Aí você tem aqui a data prevista, que também tem que ser a data que você previu que ia acontecer essa intervenção lá na sequência didática. Por isso, aqui no relatório, você também tem que colocar a data de execução, porque nem sempre a data de execução é a mesma data prevista, né? E por isso também tem esses questionamentos que vêm logo aqui embaixo. A data prevista da intervenção foi cumprida? Sim ou não? Então você marca. Se a data não foi cumprida, qual é a diferença de tempo da data prevista para a data executada? Uma semana, 15 dias, um mês, né? Por qual motivo a data prevista não foi cumprida? Um feriado, palestra, comunicado da coordenação, prova, qualquer motivo pelo qual os alunos não puderam fazer nessa data. Quais são as sugestões de mudança? E aí só você pode saber o que é que poderia ser mudado dentro desse contexto que você está. Tá bom? Preencher tudo isso bem direitinho é fundamental para que depois você tenha elementos para escrever lá na sua dissertação ou tese, tá? Então, se por um acaso a data prevista da intervenção foi cumprida, então sim, e você não precisa responder mais nada disso do que está embaixo, tá ok? O mesmo raciocínio a gente vai utilizar para os outros elementos. Então, tempo previsto, X minutos. Olha lá na sequência didática e coloca aqui. Aí depois, tempo executado. Quantos minutos foram executados? Em quantos minutos essa intervenção foi executada de fato? Foi 1h40 minutos que você previu antes, né? Então, se foi, aí você coloca 1h40 minutos aqui.
tá? Então, se o tempo previsto da intervenção foi cumprido, você coloca sim. Se não foi cumprido, você coloca não. E vai preencher todos esses elementos que estão aqui embaixo. Se o tempo não foi cumprido, qual a diferença de tempo da intervenção prevista para a intervenção executada? Você diz 30 minutos, 40, 1 hora, 10 minutos, tá? Por qual motivo o tempo previsto não foi cumprido e quais são as sugestões de mudança? Então, tem o mesmo elemento do anterior. Aqui, ó, número de estudantes participantes. Isso aqui geralmente varia bastante. É muito difícil todos os alunos de uma turma estarem sempre presentes em todas as intervenções, tá? Mas se você previu, sei lá, 30 estudantes, né? Você tem que colocar aqui quantos estudantes estavam ausentes no dia da execução dessa intervenção. Então, quantos? Foram 5? Foram 10, né? E aí, o número de estudantes previsto para essa intervenção se manteve? Se sim, você marca sim, se não, você marca não e responde o que está embaixo. Se o número de estudantes não se manteve, quantos estudantes faltaram? Você coloca o número. Por qual número ou por qual motivo o número de estudantes foi alterado, tá? Então, às vezes a gente nem sabe, né? Os alunos estão doentes ou os alunos estão desmotivados, você tem que descobrir qual é o motivo. Se for desconhecido, você coloca que o motivo é desconhecido. Quais são esses estudantes ausentes? Inserir o código dos estudantes, tá bom? Então, por uma questão de ética, a gente não coloca o nome das pessoas, mas os códigos, né, desses alunos. Se você não tiver ainda esses códigos, né, porque geralmente a gente monta o código dos alunos quando eles respondem o questionário inicial, tá certo? Então, daria já para você colocar esses códigos aqui. Mas se você ainda não tiver, você coloca o nome completo de cada aluno e depois, quando você for colocar na sua dissertação ou tese, você troca o nome completo dos alunos pelos códigos, tá bom? Então, o número de grupos previsto para essa intervenção se manteve? Sim, não. Ah, mas não teve grupo nessa atividade, né? Então, você pode acrescentar um elemento aqui que se chama não se aplica sem nenhum momento, ou sem nenhum problema, e você marca essa questão aqui, não se aplica, tá? Não tem no relatório oficial, não tem problema, você pode abrir esse espaço e colocar, tá bom? Vou tirar daqui. Por qual motivo o número de grupos foi alterado? Se não se aplica em cima, também não se aplica embaixo. Quais são as sugestões de mudança, sobretudo se houver problemas em relação à formação de grupos? Como não se aplica lá em cima, por exemplo, então você não preenche. Você só vai preencher isso que está sendo colocado como extra se em algum momento do seu relatório você disser não. Aí você precisa preencher, tá bom? Objetivos abordados. Está aqui, ó, copiar e colar o texto do objetivo que consta na SD para esta intervenção. Então, você vai lá, copia e cola aquilo que você já montou na sua SD, traz para cá. Foram alcançados? Sim. Né? Se não foram alcançados, então você vai ter que explicar embaixo, né, o motivo e a sugestão de mudança. A mesma coisa você vai fazer em relação à avaliação. Geralmente, quando a gente aplica a intervenção, esses objetivos e avaliação geralmente são alcançados, tá certo? Mas, por algum motivo, né, pode ser que não seja, então fiquem atentos a esses detalhes. Agora, é nesse momento da descrição prevista das atividades que você precisa, digamos assim, se desdobrar para poder explicar o que foi que realmente aconteceu na intervenção. Então, aqui, ó, a atividade 1, ela tem aí um nome, uma característica, né? E tem também um tempo previsto, às vezes de 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Então, você tem que colocar aqui de acordo com o que está lá na SD. Bem como o que você se propôs a fazer. Lá na SD tem uma parte que você disse, olha, nesses 10 primeiros minutos, nesses 15 primeiros minutos, vai se fazer isso aqui. Então, você copia e cola para cá. E aqui embaixo é que você vai escrever, e aqui não tem limite, tá certo? Vocês podem escrever o quanto vocês quiserem, mas é importante seguir essas diretrizes. Então, ó, informar se essa atividade 1 dessa intervenção, ela ocorreu no tempo previsto, né? Então, ela foi programada para 20 minutos e ocorreu em 20 minutos. Se não ocorreu, informar o novo tempo utilizado, né? Então, a intervenção foi prevista para 20 minutos e ocorreu em 10 minutos, né? Por causa disso.
E aqui, olha, você vai descrever o que foi desenvolvido com os estudantes passo a passo. Então, você vai, digamos assim, colocar todos os detalhes que você visualizou, né, que você vivenciou na sua coleta de dados, tá certo? Todos os detalhes mesmo. Então, você coloca a sua fala, você coloca a fala dos alunos, né? Você coloca desde o momento que começou até o momento que terminou esses 20, 15, 10 minutos que você colocou aí, tá bom? É muito importante que você descreva com detalhes, principalmente quando você tiver numa intervenção que eles estão trabalhando os conteúdos que vocês estão abordando na coleta de dados de vocês, tá certo? Então, esse momento é muito importante com detalhes. Trazer pelo menos uma foto desse momento. Se o rosto de algum estudante ficar evidente na foto, você já pode borrar para não identificação dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto, tá bom? Então, aqui você já copia e cola, né, uma foto que vai depois te ajudar na escrita da dissertação. Você vai fazer a mesma coisa, a mesmíssima coisa, para as demais atividades, tá certo? Então, atividade 2, com tempo previsto, tudo isso que eu falei, você faz a mesma coisa na atividade 2, mesma coisa na atividade 3, e eu deixei aqui o espaço para a atividade 4. Nem sempre aquilo que está previsto na SD tem 4 atividades, pode ser que tenha menos. Então, isso aqui, simplesmente, você pode selecionar e excluir. Tá certo? Então, você vem aqui, excluir células, linha inteira, e pode excluir. Ah, mas no meu caso foi o contrário. Eu precisei aumentar. Então, você vem aqui e insere linhas abaixo, por exemplo, né? E aqui você vai ter os elementos que você vai poder descrever bem certinho, né? Ah, mas aqui tem algumas divisões, tá, pronto. Aí você vai ter que se virar para poder ajeitar e deixar com a formatação igual que estava lá antes, lá em cima, tá ok? Então, existe essa flexibilidade de você colocar coisas que não tem no modelo do relatório, de você aumentar o número de linhas do seu relatório, de você modificar desde que, né, os elementos básicos não sejam alterados, né, como essa questão de tempo, objetivo, avaliação, ou seja, tudo que está sendo contemplado na SD tem que aparecer aqui de alguma forma. Então, não adianta você ter colocado o objetivo lá e querer tirar no relatório o objetivo. Então, isso aí é um elemento base, você não pode tirar, tá bom? Avaliação geral das atividades, né? Então, no geral, depois que você descreveu todo o processo, né? Como é que ficaram essas atividades? Elas foram cumpridas tal qual foram planejadas, né? Sim, não, né? Se não foram, qual atividade precisou de alteração? Por qual motivo isso aconteceu, né? Então, você pode colocar lá a atividade 2, ó, ela não ficou tal e qual foi planejado por causa disso, disso, disso. Então, quanto mais fiel você for àquilo que você vivenciou, melhor para você e melhor para todos nós, porque a gente pode verificar se a SD ela está realmente cumprindo a proposta e quais alterações, né, que ela precisa sofrer, tá bom? Então, quais são as sugestões de mudança, descrever as alterações para cada atividade dessa intervenção que precisa de alteração de fato, tá bom? Então, olha, não, todas as atividades precisam de alteração. Aí você vai elencando aqui, né? Você entra aqui e fala, ó, na atividade 1, você coloca, ó, precisa de alteração assim, assim, assado. Atividade 2, né? E assim sucessivamente. Não, só foi a atividade 4 que precisa de alteração. E isso é muito normal de acontecer, tá certo, gente? Porque a gente traça um perfil muito amplo e geral. Quando a gente aplica num contexto específico, as coisas mudam mesmo, porque as pessoas são diferentes, porque a cultura é diferente, né? Porque cada um pensa de uma maneira diferente. Então, realmente, e é muito provável que vocês precisem fazer ou trazer alterações, né, para os elementos da SD, que está bastante generalista, tá bom? Em relação aos recursos, do mesmo jeitinho, gente, você vai copiar e colar aquela listinha de recursos que estava lá na SD. E vai dizer, todos os recursos foram utilizados? Sim ou não? Se não, quais recursos não foram? Por qual motivo eles não foram?
Quais recursos foram utilizados que foram diferentes do que estavam listados, né? Que às vezes você tira, mas às vezes você acrescenta, né? E aí é nesse acréscimo que eu queria ver. Quais são as sugestões de mudança? Em relação aos instrumentos, a mesma coisa, viu? Lá na SD, vocês viram a separação bem direitinho de recursos e instrumentos, né? Então, os recursos, tudo aquilo que você vai utilizar em termos de equipamento, né? Mas os instrumentos é aquilo que você vai utilizar na sua coleta. Então, um formulário de questionário, né? O roteiro do MADE, ou então um relatório que eles precisam fazer de sugestão de modificação do MADE, né? Esses elementos aí são instrumentos, tá certo? E aí você vai copiar e colar para cá e vai responder do mesmo jeito. O instrumento foi utilizado? Sim ou não, né? Tá aqui, apareceu não se aplica, né? Se for o caso. Por qual motivo esse instrumento não foi utilizado? É aquelas perguntinhas de baixo, sempre é quando você responde não aqui, né? E aí vem o grande finale desse relatório, que é você falar, verificar se houve clareza em relação à proposta. Então, os estudantes ficaram em dúvida em relação à proposta de alguma atividade da intervenção. Veja, não é ficar em dúvida em relação ao conteúdo, né? Mas é ficar em dúvida em relação àquilo que você propôs para eles fazerem. Ó, vocês vão ter que fazer o roteiro do MADE. Para isso, vocês vão ter que escrever isso. Eles não entenderam isso que era para fazer na atividade? É isso que a gente fala sobre clareza, né? Então, que dúvidas eles apresentaram? É super importante, inclusive, você dizer quem apresentou a dúvida. E aqui, se você já tiver o código, você já coloca o código do aluno, que já vai facilitar a sua vida. Mas, se você não tiver, você bota o nome, aí depois você substitui, né? Como foram resolvidas, né, essas dúvidas? Quais são as sugestões de mudança para que a proposta fique mais clara, né, para eles? E em relação aos instrumentos, né, os estudantes tiveram dúvida em relação ao uso do instrumento utilizado? Veja, novamente, não é dúvida em relação ao conteúdo. Eu não sei como elaborar essa questão. Eu não sei como pensar as opções de resposta para essa questão. Não é isso, né? É outra coisa. Se eles tiverem que utilizar, por exemplo, o papelzinho da sugestão de modificação do MADE, eles vão saber utilizar aquele papel daquele jeito, com aquelas instruções que estão ali, né? Tá faltando informação? Que informação, se eles não entenderem o que é para fazer, né? Pode ser que esteja faltando. Então, é isso que você tem que olhar nesse momento. O instrumento você entregou na mão dele, explicou e soube resolver, soube utilizar, então beleza, não teve dúvida. Mas, se teve, eu preciso saber quais dúvidas, né, eles apresentaram e quem apresentou as dúvidas que apresentaram, né? O quem é muito importante, porque às vezes tem alguns alunos que eles têm mais dificuldade mesmo, e essa dificuldade está vinculada a uma dificuldade de aprendizagem, né? E essa dificuldade de aprendizagem não perpassa só pelos conteúdos de matemática, português, história, geografia, né? Perpassa também pela compreensão das coisas, do funcionamento das coisas, né? Então, identificar essa dificuldade é muito importante para saber se esse aluno ele tem uma condição especial, né? Porque isso também vai influenciar na coleta dos dados e na análise dos resultados, tá bom? Então, se houve, né, alguma dúvida, quem apresentou essa dúvida, como é que elas foram resolvidas, que sugestões de mudança você traz, né? E aqui a última perguntinha. Observações ou incidentes? Eu, quando vou para a escola, sempre vivencio incidentes, principalmente quando os alunos são adolescentes, tá certo? Então, sempre tem um querendo fazer bullying com o outro, sempre tem, ainda mais em escola pública, né? Essa condição, assim, do xingar, do bater, do desrespeitar, é uma coisa bastante comum, né? Infelizmente, tá certo? Então, se houve alguma coisa nesse sentido, você precisa relatar. E aqui é o espaço para isso. Ocorreu algum fenômeno diferenciado durante a execução da intervenção que foge do escopo da pesquisa? Então, assim, pensei numa SD, né? Mas nunca imaginei que fazer esse tipo de ação iria desembocar, né, essa revolução emocional entre os alunos, tá bom? Então, se aconteceu, né, você precisa dizer, né, que ocorreu o fenômeno, que houve sim um incidente, precisa relatar o que aconteceu e de que forma
isso vai impactar no redesenho da ESD, tá bom? No meu caso, por exemplo, eu já tive 2 alunos que não puderam mais participar da pesquisa porque eles estavam fazendo coisas escusas dentro do laboratório de informática. Então, impactou na coleta de dados da pesquisa, porque eu tive 2 sujeitos que saíram no meio do processo, tá certo? Eu precisei relatar isso no relatório, né, para que ficasse depois sendo explicitado no relatório oficial para enviar ao órgão de fomento, tá? No caso de vocês, é para colocar na dissertação ou na tese, ok? Então é isso, gente. Esse é o relatório para cada intervenção. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês como é que a gente faz para trabalhar com o relatório final, assim, terminaram todas as intervenções, o que é que a gente vai fazer, né? Então, vamos colocar aqui, ó, relatório de observação final. Ele tem a mesma característica do anterior, mas a gente vai olhar para o objetivo geral, se ele foi cumprido ou não, para a BNCC, se ela foi utilizada ou não. Vocês elencaram lá quais elementos da BNCC vocês iriam utilizar. Vocês vão olhar no final de todas as intervenções. Vocês fizeram realmente uso, né, dos elementos da BNCC? Né? Se fizeram, então você coloca aqui. Se não fizeram, você coloca não e preenche o resto. Os conteúdos conceituais, quais foram, né, colocados lá na SD? Eles foram trabalhados, né? Se não foram, por qual motivo, né? E assim sucessivamente. Os conteúdos factuais. Ah, professora, no meu projeto não tem conteúdo factual. Então, o que você faz? Você elimina essas linhas aqui, deixa os factuais de lado, porque você não usou, né? E os conteúdos procedimentais, do mesmo jeitinho que você vai pensar, tá certo? Se eles foram usados ou não foram usados, se todos os que foram pensados, né, na SD foram realmente abordados ou não, tá? Ah, mas na pesquisa não tem conteúdos procedimentais. Então, você elimina essas linhas aqui, obviamente você não precisa preencher, tá? Os elementos teóricos da tecnodocência, se foram usados, do construcionismo também, se foram usados ou não, né? Ah, mas o meu trabalho não tem construcionismo. Tira as linhas referentes ao construcionismo, sem problema. Jogo e word wall, né, para ver se eles realmente foram utilizados e o que não foram, né, e o que não foi utilizado. É importante, falar assim, professora, eu usei o Twine, eu não usei o word wall, eu usei outra plataforma, né, então coloca aí o elemento que você colocou lá na SD. Não pode estar diferente lá não, tem que estar igual ao que você colocou lá. Então joga para cá e verifica. Número de intervenções previstas. Ora, foram previstas na SD normalmente 8 intervenções. Você conseguiu fazer as 8 intervenções? Não conseguiu? Né? Então tem que dizer aqui quantas intervenções você teve que fazer. Às vezes há uma confusão. O que acontece? Você tem uma série de atividades para fazer em uma determinada intervenção. Geralmente isso acontece a partir da intervenção 4. A intervenção 4, 5, 6 são intervenções que às vezes levam mais tempo, né? E aí a gente colocou na SD cada intervenção com 1h40, né? Inclusive a 4, a 5 e a 6. Então, você percebe que você vai precisar de mais tempo para a intervenção 5, por exemplo, né? E você acha que por isso você tem que fazer mais uma intervenção. Não, na realidade você vai esticar o tempo da intervenção 5, né? Então, o que era 1h40, né, vai passar a ser 3 horas, 4 horas, porque você vai precisar de mais de um dia de aula para fazer aquilo, tá bom? Então, não é que o número de intervenções aumentou, mas é o tempo daquela intervenção que aumentou. Então, fiquem ligados nisso, tá certo? A não ser que você realmente precise de uma nova intervenção, né, porque você achou por bem, né, acrescentar esse elemento que estava faltando, né, não tem problema, pode fazer.
mas verifique se essa intervenção a mais que você quer fazer, ela não é um prolongamento da intervenção que já existe, tá bom? Então, quando for prolongamento, a alteração não vem aqui, a alteração vem lá no relatório daquela intervenção. Estou citando o exemplo da intervenção 5, então vai lá no relatório da intervenção 5, né, dizer que foi prevista para 1h40, mas ela ocorreu em 4 horas, né? E aí você pode até dizer, ó, ocorreu em 2 aulas de tantos minutos cada. Tá bom? Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem encaminhar via WhatsApp, quem é me orientando, e para quem está assistindo o vídeo, que gostou da utilização do relatório nesse formato, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários que a gente está sempre respondendo, tá bom? Então, um abração para vocês, espero que a coleta seja, sim, um sucesso total, tá bom? Até o próximo vídeo.